Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem de saúde, animados, apesar de todo esse processo, né, que nós estamos vivendo. Eu comentava com meu pai nasceu no final da Segunda Guerra Mundial, e eu comentava com ele que o que nós estamos passando agora talvez seja o evento negativo na nossa história, né, o episódio mais importante desde a Segunda Guerra Mundial, né, de efeito global. Então, o que nós estamos vivenciando é história. Ninguém sabe como vai ser depois disso, mas nós sabemos que uma grande mudança está acontecendo, que as coisas não voltarão mais a ser como antes, né? Como vocês podem ver na minha disciplina, eu abordo muito história, gosto muito de história, então vocês estão vivenciando isso. E nós temos que nos preparar, como administradores principalmente, né? Eu sempre digo assim que a gente precisa esperar o melhor, se preparar para o pior e lidar com o que vier. E é isso que o administrador faz. Nós temos que usar os recursos disponíveis para a gente alcançar os nossos objetivos, produzir resultados. E é isso que estamos nos preparando aqui para fazer. Então, quero parabenizar vocês, que se esforçaram aí para fazer as atividades, que se esforçaram para responder as provas. Hoje eu não vou falar muito com vocês porque eu ainda estou resolvendo uns problemas de nota, alguns problemas que aconteceram aqui, né? Mas vou falar rapidinho com vocês sobre dar um retorno da prova que vocês fizeram, né? E passar algumas instruções básicas aí. E aí nós daremos início a partir da próxima aula já a continuidade do conteúdo. E hoje, então, vou dar uma folguinha para vocês, mas a partir da próxima aula nós já damos continuidade a essa parte das teorias da administração. Muito bem, gente, eu estou aqui. Não é isso. Esse aqui é meu outro canal. Se quiserem saber sobre videogame, ó, se inscrevam lá no meu canal. Videogame antigo, manutenção, mas não é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui todas as postagens dos vídeos, das aulas que eu vou passar para vocês, eu vou transpor, eu vou fazer no Loom, mas eu vou transpor para a plataforma do YouTube, que já é conhecida por vocês, que vocês tiram de letra, aí vocês podem assistir os vídeos lá com mais facilidade, é até uma plataforma mais leve para quem tem internet lenta. Dá o joinha de vocês lá, né? Se inscrever no meu canal. Eu já comecei a fazer isso, já passei essa instrução para vocês antes das provas. Eu vi que pouca gente se inscreveu aqui, viu? O pessoal pode estar usando o Loom ainda, né? Mas isso vai facilitar a vida, tá? Então eu vou deixar tudo isso aqui lá no Classroom para vocês e vocês poderão acompanhar pelo YouTube as aulas a partir desse bimestre. Meu assunto com vocês é trazer para vocês aqui a prova que nós fizemos, né? Eu estou aqui com o link da prova. É a praxe dos professores da devolutiva da prova na aula em seguida da semana de provas, então eu estou fazendo isso aqui com vocês. A prova que vocês fizeram foi essa daqui e eu vou aqui resolver a prova junto com vocês, tirando aí todas as dúvidas. Inclusive a prova está aberta aqui para que eu faça. E o meu WhatsApp não para de pipocar. Então vamos fazer a prova aqui. Então vamos lá, tem mais uma pausa para responder uma mensagem lá. Então vou colocar aqui o nome. Para quem não me conhece ainda, né? Professor Natan Mariani. Primeira questão, defina em poucas palavras o que é administração. Poxa, eu avisei vocês em sala de aula que essa ia ser a primeira questão da prova, né? Todo o nosso bimestre se baseia nesta pequena definição. Alguns responderam com suas próprias palavras, alguns rodearam mais, uns encheram linguiça, mas eu tinha uma resposta pronta para isso, já tinha passado isso para vocês. Várias aulas se basearam nesta definição, né? Então qualquer coisa em torno, não precisa ser igual eu escrevi aqui, mas que descreva a administração como sendo, né? Vou pôr aqui a definição certinha de cartilha que eu passei para vocês, uma série de atividades dirigidas bem direitinho ao uso eficiente e eficaz dos recursos de uma organização, né, com o objetivo
de atingir metas. Difícil. Organizacionais. Esse aqui eu fiz uma versão compacta, mas é uma série de atividades dirigidas ao uso eficiente e eficaz dos recursos organizacionais com o objetivo de atingir uma ou mais metas, né, da organização. Essa seria uma resposta adequada para essa primeira pergunta. Tá? Em seguida, a pergunta que tínhamos lá era: para que uma empresa disponibilize seus produtos e serviços para a sociedade consumidora, é necessário gerenciamento eficiente e eficaz de um conjunto específico de recursos organizacionais. Marque as afirmações abaixo, todas que considera verdadeiras. Então você pode marcar mais do que uma. Tá? Muita gente não observou isso daqui. Leiam com atenção a prova. Mais de uma alternativa poderá ser assinalada. Então, qualquer uma alternativa dessa que for verdadeira tinha que ser marcada para a questão ser validada como um todo. Eu vi que muita gente marcou algumas ou marcou a primeira. Perdão. E foi para a questão seguinte. Então, ali, ó. Primeira, recursos humanos envolvem a captação e desenvolvimento de gestão de pessoas dentro de uma empresa. Isso é verdadeiro, tá? Recursos materiais e patrimoniais, está falando dos recursos da empresa, né? Aqui, ó. Eu vou lembrar vocês do slidezinho aqui que eu passo para vocês sempre, né? Que eu passei lá. Ó, quais são os recursos de uma organização? Materiais e patrimoniais, recursos tecnológicos e informacionais, humanos e recursos financeiros. A gente utiliza esses recursos de maneira eficiente e eficaz em busca do alcance das metas. E para isso são necessárias atividades administrativas, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Então, vou deixar aqui, porque pode ser que a gente precise de novo. Então, recursos humanos envolvem captação, desenvolvimento e gestão de pessoas dentro de uma organização, está correto? Recursos materiais e patrimoniais, a gente falou bastante disso em sala de aula, né, que eles têm uma sutil diferença e às vezes são difíceis de diferenciar. Eles referem-se às matérias-primas, materiais auxiliares e bens utilizados pela empresa para produzir produtos e serviços. Também é verdadeira. Recursos tecnológicos, eu falei muito de tecnologia para vocês, eles representam o corpo de conhecimentos que a empresa conta para produzir produtos e serviços. Lembra que eu falei, um computador sofisticado, uma máquina, um equipamento sofisticado. Isso é recurso tecnológico? Não, é recurso material, é recurso patrimonial. O recurso tecnológico ele está ligado ao conhecimento. Nós falamos lá das empresas do conhecimento. Eu passei para vocês uma série de leituras aí sobre a era do conhecimento e como nós aplicamos isso, né, para obter vantagem competitiva. Então, essa definição de recursos tecnológicos está ligada à percepção de conhecimento da empresa como um todo. E, por fim, recursos financeiros relacionam-se à captação e gestão dos valores monetários necessários à atividade empresarial. Óbvio, né? Óbvio. Quem assistiu lá o filme O Poço, aproveitou a quarentena agora, óbvio. Então, as 4 questões estão corretas. Vamos ver, eu ainda vou enviar a prova lá e ver se a nota que eu tirei, né? Eu estou aqui fazendo a prova junto com vocês. Tudo bem que é covardia. Peter Drucker, esse tiozinho que está aí, diferenciou a eficiência e eficácia da seguinte forma, de uma forma muito sábia, como ele sempre fez. A eficiência consiste em fazer certo as coisas, geralmente está ligada a um nível operacional, quer dizer, o processo, como deve ser feita a tarefa, como realizar as operações com menos recursos, com mais produtividade, com mais eficiência. Menos tempo, menos orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima, etc. Dei uma pausa aqui para bocejar. Já a eficácia consiste em fazer as coisas certas. Geralmente está relacionada ao nível gerencial, quer dizer, lá para cima, da metade da pirâmide para cima. O que nós precisamos fazer? Né? Não tanto como precisa ser feito. Então, a eficácia diz respeito a um nível mais de decisão, né, do que operacional. Tendo esses conceitos em mente, assinale as alternativas corretas, a alternativa correta. Então, se está aqui, assinale a alternativa correta, tem só uma. Eficácia se refere a um processo bem feito. Ora, aqui ele está dizendo que a eficiência está ligada ao nível operacional, como fazer as operações. Eu não acho que esteja certo. É a eficiência que se refere a um processo bem feito. Eficácia está relacionada ao resultado independente do esforço feito para alcançá-lo. Eu marcaria
essa daqui, tá? A eficiência está relacionada ao resultado independente do esforço feito para alcançá-la. É a mesma coisa, só troca a primeira palavra. Se eu acho que a eficácia é isso, eu não posso marcar essa segunda aqui como eficiência. Alguns marcaram essa daqui. Eficiência e eficácia são sinônimos, ou seja, palavras diferentes que expressam o mesmo conceito. Bom, está bem claro na frase do Drucker e nas minhas aulas que eficiência e eficácia não são sinônimos, são coisas diferentes. Sinônimo é aquela palavra que a gente usa para palavras diferentes para dizer a mesma coisa, né? Então, aqui eu estou afirmando que eficiência e eficácia é a mesma coisa, né? Não tem diferença entre um e outro. E tem, como está no enunciado da questão e como eu sempre frisei para vocês, tá? Eficiência e eficácia, a última, são conceitos mutuamente excludentes, ou seja, só se tem um ou outro. Ou você escolhe ser eficaz, ou você escolhe ser eficiente. Como a definição da administração que eu pus aqui, ó, série de atividades dirigidas ao uso eficiente e eficaz. Já está dizendo que precisamos usar os recursos da empresa eficiente e eficazmente. Então são coisas diferentes que podem acontecer ao mesmo tempo. Você não pode excluir uma em detrimento da outra, né? Não sei se vocês entenderam que são coisas mutuamente excludentes. É uma coisa que é uma escolha que você faz, que você, escolhendo uma, você abre mão da outra. Não, nós podemos ser eficientes e eficazes. Então eu fico ali com a questão que eu marquei. Próxima questão. Baseado na observação do modelo a seguir e do conteúdo apresentado em sala de aula, marque a resposta que melhor descreve o nível estratégico ou institucional. Ora, meus queridos, o nível estratégico institucional é esse aqui, certo? O nível estratégico institucional, eu já tinha dito para vocês, que é o nível que onde estão os diretores, presidentes, os gerentes, a alta gerência da empresa, né? Onde as decisões estratégicas são tomadas e não operacional. Então, qual dessas alternativas que melhor expressa o que é esse nível institucional estratégico? O trabalho dos operários, planejamento de curto prazo e conhecimento técnico? Não. O conhecimento técnico ele está fundamentado, ele está com a maior importância, a área de maior volume aqui no nível operacional, para as tarefas. O trabalho de gerentes e coordenadores e planejamento de médio prazo, o planejamento de médio prazo está aqui no meio, né? Médio já está dizendo, no meio da nossa pirâmide. O longo prazo é que é o estratégico, o curto prazo é o operacional, é o dia a dia. Alta gerência caracterizada por diretores e presidentes com visão de longo prazo? Esta é a resposta, na minha opinião. Vamos ver se eu acertei. E aqui fala assim, órgãos de aconselhamento, consultoria em médio e longo prazo. Órgãos de staff. Não é o caso. Até poderia se aproximar um pouco de uma resposta, né? Quando a gente fala em órgãos de aconselhamento, staff, geralmente eles atuam a nível mais estratégico, mas eles não são a alta gerência, eles não são a nível institucional. Aqui uma questão muito fácil, o que são habilidades humanas? Eu já sempre falei para vocês, é melhor ter habilidades humanas do que técnicas. As empresas partem do princípio que a habilidade técnica pode ser treinada, pode ser ensinada, e a habilidade humana é mais difícil de você modelar nas pessoas. Então, envolve o conhecimento técnico sobre as tarefas a serem realizadas? Não. Esse é o conhecimento técnico, habilidade técnica. Relacionam-se à capacidade de ver o todo da empresa e planejar estrategicamente? Não. Essa é a habilidade conceitual, que envolve a visão dessa pirâmide aqui como um todo, de cima para baixo. Tá? Dizem respeito a relacionar-se bem com as pessoas e obter resultado por meio delas, sendo as mais úteis em todos os níveis da empresa. Tem duas dicas aqui. Primeiro, relacionar-se bem com as pessoas. Isso é habilidade humana, está dizendo, está óbvio. Você saber se relacionar com pessoas é habilidade humana, certo? Já mata a charada nessa. E aqui ainda dá a dica, ó. São as mais úteis em todos os níveis da empresa. Se vocês olharem o modelo de Robert Katz, que eu apresentei para vocês aqui em algum momento, vocês vão ver que as habilidades humanas são as que aparecem em maior volume em todos os 3 níveis da empresa. Aqui, ó, é preciso na alta gerência, é muito importante na média gerência, no nível intermediário, tático, e é necessário no nível operacional. No nível operacional, a habilidade conceitual é mínima. No nível, deixa eu ampliar um pouco isso aqui. No nível institucional, a habilidade técnica é mínima, mas as habilidades humanas elas aparecem com maior intensidade, com maior importância nos 3 níveis
de uma instituição. É isso que o modelo de Katz nos diz. Então, lógico, mais uma vez, as habilidades humanas dizem respeito a relacionar-se bem com as pessoas para obter resultados. Aqui diz ainda, né, tem mais uma questãozinha mequetrefe aqui, embora não sejam muito importantes para a gestão do empreendimento, podem proporcionar certa vantagem competitiva. Tipo, não é isso, elas são importantes, beleza? Aí uma pregaçãozinha, se o machado está cego, sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria, assegura o sucesso. Ó, tem até um trecho da Bíblia que fala sobre administração. Né? É uma metáfora que aconselha você refletir antes de agir, você pensar antes de agir. Né? Essa metáfora ela conta mais ou menos uma história de um lenhador jovem e um lenhador idoso, né, mais experiente, não necessariamente idoso, que tinham a tarefa lá de derrubar uma determinada área de uma floresta. Amanheceu o dia, eles foram lá fazer o trabalho, o lenhador jovem saiu dando machadada nas árvores, com todo o vigor físico e a juventude que ele tem, né? Enquanto ele ficava lá golpeando as árvores, o lenhador mais experiente sentou e começou a afiar o machado, afiar o machado, afiar o machado. Quando ele começou a fazer o serviço dele, ele derrubou mais árvores que o jovem, porque o machado dele estava preparado para o serviço. Então é uma forma lá, uma metáfora que estimula você pensar antes de agir. Né? E o pensar antes de agir expressa muito bem o que nós falamos lá nas atividades administrativas, a primeira etapa, que é o planejamento, né? Que está de forma velada, mas intrinsecamente destacada nessa citação. Então aqui fala, assinale as afirmações abaixo que se referem à função planejamento, a primeira função do processo administrativo, planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí, entre parênteses, lendo, né, bem, com atenção, mais de uma questão pode ser marcada. Então, muitos de vocês vieram aqui, definição de objetivos, decisão de como alcançar os planos, programação de atividades e estabelecimento de cronogramas. Isso aqui é a função planejamento. Marquei, fui para a próxima questão. Vocês não leram as outras questões. Tá? Porque pode marcar mais de uma. Então, ó, função que se preocupa com a liderança e motivação das equipes durante a execução das ações planejadas. Essa aqui é a função liderar, dirigir. Estabelece as ações futuras a serem realizadas no nível estratégico, tático e operacional. Ó, isso aqui é planejamento também. Tá certo? É pensar na frente, né? É se preparar para derrubar a floresta. Avaliação dos processos da empresa em busca de seus objetivos, assim como a execução de correções para garantir que os resultados sejam satisfatórios. Essa aqui é a função controlar. Então não marca. Ficam marcadas essas duas aqui. E aqui ainda sobre as funções administrativas nós temos uma outra questão que é associe cada uma das 4 funções do processo administrativo com o seu significado. Marque apenas uma resposta por função. Ele também deixa bem claro que em cada coluna dessa nós marcaremos uma. Então, o planejamento, o que é? Está aqui, ó. Vejam só que a resposta dessa daqui está aqui na questão anterior. Definição de objetivos e estabelecimento de estratégias. Por isso que eu sempre digo, gente, seja prova de papel, online, o que for, leiam com muita atenção a prova antes de saírem respondendo. Às vezes tem até uma resposta de uma questão que você não sabia numa outra questão. É só saber ligar as coisas, tá? Organização não é monitoramento, porque esse monitoramento das atividades para assegurar a execução, planejamento, correção, isso aqui é como eu já falei aqui, né? É o controle. Então, tá aqui, ó. Organização é a alocação de recursos e delegação de responsabilidades. É a fase que vem depois do planejamento. Sobrou só a liderança, que é a motivação das pessoas e resolução de conflitos. É onde você coloca em prática as suas habilidades humanas. Tá certo? Então é para ser essa a matriz. Tomara que eu não erre. O processo usado para determinar que produtos ou serviços possam interessar aos consumidores, assim como a estratégia que será utilizada nas vendas, comunicações e no desenvolvimento do negócio, está relacionada à função. Recursos humanos? Não. Produção, ela executa, né, a produção desses produtos ou serviços, mas ela não descobre quais são eles. Ela está ali intimamente ligada a essa função, mas ela já executa aquilo que já foi decidido, né? Já está pronta para produzir ou produto ou serviço. O marketing é que faz isso.
Função que a gente diz marketing, pensa que é propaganda, não é propaganda. Volto a dizer. O marketing está lá desde a construção do negócio em si, da razão de existir do negócio. O marketing é o cerne do planejamento estratégico da empresa, porque ele se fundamenta naquele motivo para qual a empresa existe. Lembra que eu falei para vocês? Para que existem empresas? Para dar lucro? Sim, também. Mas antes delas quererem lucro, delas obterem o lucro, elas precisam oferecer para as pessoas, para a sociedade, algo que elas necessitam, algo que elas precisam em termos de bens ou serviços. E o marketing é a função responsável por sondar isso, por descobrir quais são as necessidades, por adaptar quando essas necessidades mudam, né, por mudar o rumo da empresa. Então ele está muito ligado ao planejamento. A produção funciona em função daquilo que o marketing determina, né? Finanças ou controladoria cuida da parte financeira e administração estratégica é uma visão geral sobre tudo isso, mas eu arrisco dizer que ela tem uma junção muito íntima com a área mercadológica. A área de finanças numa organização, essa daqui, gente, tem que puxar a orelha de quem errou. Finanças, finanças, finanças. O que são finanças? Preocupa-se com o quê? Com atender às necessidades do consumidor envolvendo desenvolvimento, promoção e comercialização de produtos? Não, isso é marketing. Atividades empresariais que envolvem recursos monetários e orientam-se para a obtenção de lucros? Está aqui. Lidar com dinheiro, isso é finança. Maneira pela qual as organizações produzem produtos ou serviços é produção. E gerenciar o trabalho das pessoas. Gerenciar o trabalho das pessoas e aumentar sua produtividade através do seu desenvolvimento e motivação. Isso aqui é recursos humanos. Tá? Então aqui essa parte da prova encerra. A parte inicial que diz respeito aos conceitos básicos iniciais da administração e faz com que a gente entre aí nas teorias da administração, que é um pouco da história e um pouco do entendimento de como essa ciência se desenvolveu e chegou até os dias de hoje, né? Como foi se descobrindo as coisas ao longo do desenvolvimento da ciência. Eu nas aulas lá falei que existiam antecedentes históricos antes dela ser a administração praticada empiricamente antes dela se tornar uma ciência com metodologia definida, né? Mas que ela teve início ali no pós-revolução industrial, vocês podem ver, tem vídeo sobre isso lá já, quando começou a ser sistematizada. E ela teve a sua gênese, teve ali o seu surgimento na engenharia necessária para que as primeiras fábricas funcionassem, né, pós-revolução industrial. Tanto é que os primeiros teóricos da administração são engenheiros, como esse belezão de cabelo lambido aqui, chamado o engenheiro americano. Não vou matar a questão, né? Vamos fazer a pergunta primeiro. O engenheiro americano, fundador da teoria da administração científica, que foi a primeira teoria da administração, foi Frederick Winslow Taylor. Tá? Frederick Winslow Taylor, ele é o pai. Dizem que é o pai da administração. Eu acho que a administração dele era muito operacional, embora fosse administração, mas ela era muito engenharia demais, né? É claro que ele meteu o pé na porta, ele foi o primeiro, mas eu até admiro um pouco mais o pensamento de Fayol, porque Fayol foi o primeiro a ver a estrutura da empresa, foi o primeiro a pensar de uma forma mais estratégica a empresa, embora nenhum deles tivesse visão sistêmica, nenhum deles olhasse, botasse em pauta o relacionamento da empresa com o ambiente, né, onde a empresa estava, com as pessoas, com a clientela, com a concorrência, com a economia e tal. Eles lidavam com isso, mas a preocupação deles era das portas para dentro da fábrica, no caso de Taylor, né? Fazer a empresa funcionar internamente. Então essa é a resposta dessa questão. E aqui continuando uma questão que dá continuidade a essa anterior, o principal enfoque da teoria científica foi o quê? Organização formal, nós não falamos sobre isso ainda. Embora seja a organização formal, ela esteja presente na administração científica, ela não é o principal enfoque. O principal enfoque é a racionalização do trabalho, bem vista no filme do Chaplin lá, no nível das tarefas, no nível operacional. Mudança organizacional planejada é outra pauta já pós-sistêmica para uma administração um pouquinho mais moderna. A abordagem dos sistemas abertos também já é pós-sistêmico, não é teoria clássica, não é período clássico da administração, e análise ambiental também. Então é essa segunda questão aqui que mata essa charada. Henry Ford, ele não era um teórico da administração, ele só foi um prodigioso aplicador da teoria científica de Taylor, e não se pode estudar administração sem falar de Ford, né? Principalmente porque
sabe-se, é notório, não precisa fazer administração para isso, que a maior contribuição de Ford para a industrialização, o que ele fez com esse Ford modelo T aqui, conseguir produzir um produto tão complexo para a época, e assim inovador também, né, que era o surgimento do automóvel, e fazer com que ele fosse produzido em grande escala e a um custo muito baixo, é fruto do sucesso na aplicação da linha de produção em série. Tá? Não esqueçam disso. Quem errou, isso não é que seja um conhecimento importante, porque é um conhecimento histórico, né, e tal, mas se um dia vocês forem grandes empresários e tiverem aí discutindo com outras pessoas questões industriais e você não souber disso daqui, você passa vergonha. Tá? Assinale a alternativa que melhor descreve a teoria clássica da administração. A teoria clássica é aquela que sucedeu, que veio depois da administração científica, que eu disse, esse sim deixou a administração mais com cara da administração. Foi na teoria clássica que surgiu o planejar, comandar, coordenar, controlar. Algo parecido com o nosso planejar, organizar, dirigir e controlar. Era planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Foi lá que surgiu o processo administrativo definido dessa forma. Foi lá que surgiram as primeiras divisões funcionais da empresa. Não eram como hoje, né? Marketing, finanças, recursos humanos, marketing, finanças, recursos humanos, produção e acima deles a função estratégica, mas era uma visão bastante similar, né? Era funções de finanças e controladoria, de segurança, que envolviam pessoas, enfim, entre os princípios lá de Henri Fayol. Então aqui, quais são as alternativas? Atribuído ao pensamento de Taylor? Não, Taylor foi teoria científica, acabamos de ver. Atribuído ao pensamento de Henri Fayol, que tinha foco na estrutura da organização? Tá? Fayol era o pai da administração, da teoria clássica, que passou a ver a administração como uma função profissional, uma função distinta, que não era algo que alguém que era dono da empresa tinha que realizar, era algo que tinha ciência para isso, que tinha método, né? E apresentou um rascunho do método administrativo que nós conhecemos hoje, que eu ensinei para vocês na fase inicial aí da disciplina. Atribuída a Max Weber, que tinha foco na formalização por meio de regras e normas. Max Weber não era um perseguidor das normas e regras, ele estudava a burocracia. Isso aqui realmente é a teoria da burocracia, mas não é a teoria clássica. Abordagem do sistema aberto, não. Teoria das relações humanas, não. Nós vamos ver essa daqui, é o próximo assunto. E a última pergunta. A burocracia é descrita por Max Weber como um tipo ideal de organização baseada em regras e relacionamentos formais. Volto a dizer, Max Weber não era o pai da burocracia, ele não é o filho da mãe que criou toda essa confusão para a nossa vida. Né? Ele estudava apenas a burocracia, inclusive ele falava mal da burocracia. Quer dizer, falava mal não, ele estudava profundamente, mas ele dizia, ele se preocupava com os efeitos da burocracia na sociedade, que aumentava cada vez mais à medida que nós nos tornávamos mais complexos. Embora seja necessária para regulamentar e preservar processos, a burocracia tem o seu lado bom, nós precisamos estudar isso, que ela legisla sobre a preservação de determinados processos que às vezes são difíceis de se desenvolver, né? Atribuindo responsabilidades a quem os desenvolve e tudo mais. A burocracia ganhou um sentido pejorativo. Gente, alguém pode dizer assim, professor, mas eu não sei o que é pejorativo. Vocês estão fazendo uma prova online, vocês têm dicionário, vocês podem descobrir. Né? Eu sei porque muitas vezes, quando eu falo essa palavra em sala de aula, o pessoal me pergunta, professor, o que é pejorativo? Pejorativo é um troço ruim. Tá? Um sentido pejorativo é uma coisa que ganhou não era para ser assim, mas ganhou uma palavra que ganhou um sentido negativo, né? Pejorativo. Então, a burocracia ganhou esse sentido pejorativo porque nós, toda vez que somos vítimas da burocracia, ficamos pip, né? Ficamos pé da cara, porque só que ela tem o seu lado positivo. Quando você precisa justamente criar regras para organizar determinados processos. Então, esse sentido pejorativo ele surgiu por conta de uma disfunção da burocracia. Qual que é a função da burocracia? Organizar processos, criar normas e regras para que esses processos se preservem. Qual que é a disfunção? O efeito colateral, né?
Tá aqui, ó. Corrupção também. Não vou dizer que não. Né? Aqui no Brasil é essa a ideia que a gente tem. Organização informal não, hierarquia rígida e claramente definida, isso é uma coisa da burocracia, não chega a ser uma disfunção. Regras detalhadas e relacionamento impessoal, isso também é da burocracia, os cargos se relacionam, as regras são detalhadas. A disfunção é o apego exagerado às regras. Pessoas que se apegam às regras pelas regras, e não no sentido de atingir os objetivos organizacionais. Então, esse foi o último assunto que eu abordei para vocês, rapidamente numa aula, né? Quem pegou, era só assistir aquela aula lá que eu deixo bem claro isso, que a disfunção da burocracia é o apego exagerado às regras. Então, pessoal, vou enviar aqui minha prova, vamos ver o que deu. Avaliação, primeiro bimestre, teorias da admissão. A avaliação foi recebida, aguarde o feedback do professor. Se eu botar o link aqui novamente, ele diz que eu já respondi a prova, mas como eu sou o dono do formulário, eu posso editá-lo. E entre as minhas respostas individuais, vamos ver aqui como é que ficou a minha prova. Prof deve ser a última. Aqui, ó, Prof. Jonathan Mariani. Tá aqui minha prova. Eu fiz 64. Ai, meu Deus, onde é que eu errei? Ah, não errei. É que aqui, esse daqui exige correção. Quem botou um nome na prova já ganhou um pontinho de 70. Viu? É porque eu somando todas as notas das questões dava 69. Daí eu pus um ponto pro nome aqui, porque pelo menos, né? O nome vocês têm que acertar. Defina em poucas palavras o que é administração. Se vocês acertaram aqui, vocês ganharam 5 pontinhos, certo? E, salvando aqui o formulário, eu tenho agora os 70 pontos da prova. Né? Que eu acertei o meu nome, que bom. Eu acertei aqui a primeira questão que precisava ser corrigida, que é discursiva, e as outras se autocorrigem, estão todas em verde aqui. Eu acredito que eu mandei esse feedback para vocês receberam lá. Então tá certa aí a minha prova. Gabaritei a prova. Galera, bom estar de volta com vocês, apesar da situação não ser tão normal. Eu preferia estar olhando no olho de vocês em sala de aula, discutindo essas questões, fazendo aquelas piadas sem graça que eu faço, né? Mas interagindo, sentindo as reações de vocês e reagindo a vocês também, né? Que eu falo das habilidades humanas, nós estamos tendo que aprender uma outra forma de exercê-las agora. Quero agradecer o esforço de vocês, incentivá-los, como incentivei no início desse vídeo, a continuarem persistindo na busca desses resultados. O que nós estamos vivendo é uma crise, não é um colapso, né? Porque colapso é aquela coisa que, se algo entrar em colapso, esse algo morre. E crise é coisa que dá e passa. Né? Então isso vai passar e aqueles que estiverem mais fortalecidos, mais preparados, vão emergir dessa crise mais competitivos, mais capazes. Tá bom? Eu vou deixar então esse vídeo lá no Classroom agora e vou deixar no YouTube também. São 19h40, ou seja, eu estou atrasadaço com o vídeo. Eu tive que resolver algumas questões em relação às provas. Tem uma reunião daqui a pouco com a coordenação, então está meio corrido hoje. Então esse vídeo vai entrar um pouco mais atrasado, mas eu espero que os próximos entrem no ponto, né? Nós vamos ter as nossas aulas aí nas segundas-feiras. Então ficamos assim, gente. Obrigadão, valeu e até a próxima.